Olá, amados, boa noite. Deus possa abençoar vocês que estão aí no trabalho, saindo do trabalho, voltando do trabalho, indo para o trabalho, em casa, aonde você estiver agora. Eu queria que você me ouvisse um pouquinho e se dedicasse exclusivamente a me ouvir neste momento. Hoje o Senhor fala com você diferente. Hoje Deus quer transformar o medo em adoração, se você se permitir. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 12. Nosso Deus, acaso não executará o teu julgamento contra eles? Pois temos força para enfrentar esse exército imenso que nos ataca. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Hoje nós estamos ao 20º dia aí do nosso Ressignificando a Jornada, nossa série. É o 20º capítulo, dia 20, como vocês desejam aí falar. São 30 dias trazendo a palavra durante esse mês inteiro. Lembrando a todos que a partir de julho a gente vai fazer 21 dias no jejum de Daniel. Quem tiver ou quiser a apostila em suas mãos, para que você possa estar com ela em suas mãos, me procure aí, fala, pastor, eu quero a apostila, enviarei para o seu número de telefone em PDF, ela completinha, para que você venha fazer certinho os 21 dias. Vai ser um devocionalzinho para você de presente, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre Josafá, quando o medo se transforma em adoração. Há momentos em que o medo ele bate tão forte que até o guerreiro treme. Sabe por quê? Porque há dias em que a ameaça ela parece maior do que a fé. E eu vou dizer isso para vocês, em que as notícias elas são mais altas, em que os cânticos e a dor parece até mais real do que a promessa. E é nesse ponto da história que nós conhecemos Josafá. Um rei justo, um homem temente, líder, que procurava fazer o que era reto, o que era certo. Mas até os que buscam a Deus, queridos, enfrentam guerras. Guerras repentinas, sabe? Guerras verdadeiramente fortes. A Bíblia diz que grandes exércitos se levantaram contra ele. 3 nações unidas em complô, uma multidão armada. A notícia chegou como vendaval a Josafá, e eles estavam vindo. E o texto diz, então Josafá temeu. Sim, o medo humano, eu quero dizer aqui que até os que oram sentem medo. Obviamente que todos nós, existe um tempo em que a gente está mais afligido, com um medo maior, e tem tempos que a gente está mais tranquilo. E até os consagrados, eles sentem o baque da notícia, o tão chamado medo. E o que fazer, pastora, perante tudo isso? O que define o seu milagre não é o medo, porque Josafá ele sentiu, mas ele não fugiu, ele não paralisou, ele não se escondeu, ele voltou os olhos para Deus. E o Espírito de Deus, ele me trouxe aqui neste momento para te lembrar que você não precisa vencer as guerras com espada, mas você precisa mudar o posicionamento dos seus olhos com relação às guerras que você tem enfrentado. Zeik, por favor, não. Gente, é o meu cachorrinho Shih Tzu. Toda vez que eu estou orando, ele fica bem próximo, só ele quer atenção. Glória a Deus, sem fugir aqui. Então, gente, nós sabemos muitas vezes que o posicionamento dos nossos olhos influencia a direção que nós vamos. E não é todas as vezes que a gente sabe para onde vai. Não é todas as vezes que a gente entende a direção. Mas os nossos olhos, eles precisam de Deus. E Josafá, ele convocou um jejum. Ele reuniu o povo. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Agora em julho nós vamos fazer o jejum de Daniel, 21 dias aqui dentro. Então, queridos, Deus está trazendo orações aqui
para as pessoas entenderem que para sair a transformação é necessário que haja uma humilhação. Ah, pastora, mas eu tenho me humilhado muito perante o Senhor, nada tem acontecido. Ei, eu quero te dizer algo. Não é que você tenha culpa, não. Existem fardos que carregamos que não são nossos. E só eu vou falar para você, a terapia, psicologia, uma pessoa que ela é espiritual, em Deus, cristã, ela vai te explicar sobre isso. Nós sabemos muitas vezes que quando confiamos em Deus, nós temos um elo, uma confiança, a qual ela não se abala porque a nossa fé ela está firmada. E a oração de Josafá selou tudo. Senhor, nós não temos força. Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nós confiamos em Ti. Essa oração ela rasgou os céus. Sabe por quê? Porque Deus ele não resiste a um coração quebrantado. Deus não ignora quando a liderança se curva e quando o altar se rende. Deus, aí que Deus se aproxima, faz um redemoinho acontecer em favor. Porque Deus, ele entende. Deus, ele quer que a sua presença esteja permanente dentro de você. Muitas vezes nós falamos, nós queremos, e o Espírito Santo deseja que a gente deseje à vontade. Mas a gente precisa o quê? Estar alinhado à vontade de Deus. O Espírito Santo, ele veio sobre um levita. E aquele levita profetizou. Naquele momento, não tem mais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois a batalha não é vossa, é de Deus. Você já ouviu isso? Ei, a batalha não é tua. Ei, você não precisa vencer com a força. Ei, você precisa somente adorar com a tua fé. Você não precisa gritar no campo. Você só precisa se posicionar em Deus. Olha, essa ministração, ela vai encher o teu ser com tanta força que você vai se levantar da onde você está, acreditando que o dia hoje, ele pode não ter sido produtivo, mas com certeza Deus trará um belíssimo anoitecer, com uma noite de sono esclarecedora e um novo amanhecer cheio de vitória. Porque a palavra diz, Deus disse, amanhã descereis contra eles, mas vocês não terão que pelejar. Ei, fiquem parados, fiquem firmes e vejam a salvação do Senhor. Sabe o que Josafá fez? Ele se prostrou, ele foi adorar, ele se colocou na presença de Deus. E os levitas ficaram ali na frente do exército. Não foi um erro, foi estratégia profética. Porque quem teme a linguagem dos céus sabe que a adoração ela quebra cadeias invisíveis. Então, no outro dia, ao amanhecer, quando o exército ali se posicionou e os cantores estavam à frente, eles começaram a cantar. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto adoraram, e Deus agiu. O inimigo, ele foi confundido. Quantas vezes nós precisamos confundir o inimigo? As nações estão se matando aí entre si. Vocês sabem disso. O povo de Judá não precisou naquela época levantar uma espada, porque a adoração ela ativou o livramento. Ei, Deus quer ativar em você um grande livramento hoje, porque o cântico ele desloca o juízo. O som da fé, ele destrói os planos do inferno. Então o Senhor está dizendo para você hoje, você não vai vencer gritando com problemas, você vai vencer adorando com lágrimas. Você não vai vencer na base da lógica, você vai vencer com os joelhos no chão. Você não vai vencer aí mostrando a sua força, você vai vencer mostrando a sua confiança. Porque quando o medo é grande, a gente precisa entregar e se entregar no altar. Por quê? Porque quando o medo
ele passa a ser muito grande. Se você começar a adorar, a adoração ela move os céus. Josafá, ele não foi um covarde, ele foi um homem que soube fazer do medo um portal para a glória. E hoje Deus está aqui te chamando para fazer o mesmo diante de algo que você pode até estar se assustando, algo que está diante de você, talvez um diagnóstico que você não sabe como reagir, talvez contas que você tem para pagar que você não sabe como, crises, vozes, conflitos, certo? Então, as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. Deus chama você para dobrar os joelhos, confessar as suas limitações, elevar os teus olhos, proclamar o jejum e soltar o teu cântico. Se posicionar na fé. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Porque quando você adora, em meio ao medo, o céu ele entra na guerra. Os anjos começam a descer e a glória começa a se manifestar. E o inimigo, ele vai se confundir. Ele vai se confundir. Porque Deus ele nos treina aqui na terra para que a gente aprenda a lutar. Para que a gente possa, em nome de Jesus, aprender a confiar mais em Deus. Você não precisa entender o plano, você precisa entender ou seguir o comando. Você não precisa saber lutar, você só precisa aprender a confiar. Você não precisa se justificar, você precisa se posicionar. Então, quanto mais lindo, maior, mais lindo é o que depois da vitória. Sabe por quê? Porque depois da vitória, o mais lindo acontece é quando você olha e vê os instrumentos com júbilo. É engraçado, né? Quando a gente enfrenta uma grande guerra, no finalzinho que a gente venceu ela, ou um problema que a gente conseguiu a solução, a gente fala assim, meu Deus, não sabia que era tão fácil. Deus hoje quer tirar o medo batendo aí no teu peito. Deus quer que você adore. Deus quer que você entenda. Deus quer que você enxugue as suas lágrimas. As lágrimas que têm caído. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante da tua, Senhor, da tua presença. Com os joelhos aqui dobrados. Com a alma tremendo, Pai. Mas com os olhos em Ti. Firmado em Ti. Assim como Josafá, Pai, nós confessamos que nós não temos a mesma força. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus que faz. Nós não sabemos o que fazer, mas nós confiamos em Ti. Então, Deus, nós te pedimos, transforma o medo em adoração, transforma, Senhor, o desespero em canção, para que nós possamos entrar, Pai, em meio a essa situação e vencer toda essa guerra. Toma, Senhor, as batalhas nas Tuas mãos, confunde o inimigo, destrói as estratégias do inferno e mostra que o Senhor é o Deus que peleja por nós. Porque hoje, Senhor, nós escolhemos adorar ao invés de reclamar. Nós escolhemos nos ajoelhar ao invés, Senhor, de correr. Nós escolhemos confiar, mesmo sem entender. Pai, vai na nossa frente, Senhor. Conforme Josafá, Senhor, nos ensina através da Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ensine. Que o Teu Espírito Santo nos levante com a voz, que o Senhor possa nos ajudar. Senhor, que nós possamos com essa espada em nossas mãos, nós possamos estar louvando estratégias, que nós tenhamos fé, que nós possamos, Senhor, nos prostrar, nós possamos Te exaltar e Te adorar, porque em meio à guerra Tu és a nossa paz, no meio da pressão Tu és a nossa força e no meio do medo Tu és o nosso cântico. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se essa oração, essa ministração falou o seu coração, curte, compartilhe, comenta, porque Deus quer falar ao seu coração hoje. Deus quer derramar algo sobre a tua vida que te encoraje, que te levante, que te dê força para próximos patamares. Amém? Em nome de Jesus, fique com Deus.